Eu sou do tempo em que não havia Ritalina, não havia essas porcarias todas. E aqui há dias, inclusive, eu vi uma notícia de um professor que recebeu um prémio porque os jovens daquela escola, os alunos, não gostavam de aula, tinham déficit de atenção. Então, o que é que eles fizeram? Na primeira meia hora de escola, fazem meditação. E depois de fazer a meditação, as crianças já aceitam a aula. Dá-lhe cachaça, porra, é melhor do que meditação. Eles ficam bêbados, aceitam tudo. É uma loucura. O que é isso, THD? Há 50 anos, quando eu comecei, ainda não haviam inventado a THD. Mas eu sou mais construtivo e vou-te mandar um livrinho. Deixa o meu contato. Vamos às duas coisas que tu falaste. Qual é o papel do professor? Eu daqui a pouquinho vou fazer um convite, a única coisa que eu sei que vou fazer, e depois vou completar o que eu vou dizer agora. O papel do professor são vários. Tem o papel de tutor, que é cuidar do outro, tem o papel de mediador. Agora, o que o professor não faz nas escolas onde eu trabalho é, por exemplo, preparar projetos para os alunos. Isso não faz. Ele constrói projetos com os alunos. Com, não é para. O professor não faz planejamento de aula. Fazer planejamento de aula é inútil, é prejudicial, é criminoso. O professor ensina o outro a planejar-se. Ensina o aluno a planejar-se, a saber gerir o tempo, o espaço, os recursos, trabalhar em equipe. O professor não dá aula, numa aula não se aprende nada. O professor faz mediação pedagógica, ensina a pesquisar, constrói roteiros de estudo com os alunos, a partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas, e depois ensina a pesquisar, a selecionar informação, a analisar a informação, a comparar informações, a criticar a informação, a avaliar a informação, a sintetizar a informação, a comunicar a informação. O professor não aplica prova, faz avaliação. Depois podemos voltar aí. Avaliação formativa, contínua e sistemática, que é o que está na LDB. Papel do professor, imenso, mas nunca sozinho. Eu vou fazer o convite daqui a pouco. Eu vou parar o papel e falar como é, que foi a primeira pergunta. Se nós não temos aula, nem turma, nem série, não é porque um dia nos passou pela cabeça e pronto, não há aula, não há turma, não é assim. Nós tivemos 8 anos dando 24 horas de aula com 1 hora diferente à quarta-feira de manhã. E ao fim de 8 anos fizemos todas as 25 horas letivas diferentes. Porque já estava a escola toda. Porque os outros professores que não queriam, nós só começámos 3. Eram 46 que não queriam. E nós respeitamos quem não quer. Respeito por quem pensa diferente. Respeito por quem pensa que dando aula ensina. Respeito pela crença. Todos têm direito. Se eles não percebem que não dão aula, que não ensinam, continuem dando aula. E que Deus lhes perdoe, claro. Então, ao fim de 8 anos conseguimos isso. E o que é que acontece hoje nas escolas que eu acompanho? Não há um desenvolvimento curricular único. Não há um currículo único. Isso é o que o Ministério pensa e esses palermas que lá estão legitimam. Há 3 dimensões curriculares. Isto não está nos livros. E eu vou falar disso. Não precisam de escrever. Eu estou a acabar um livrinho, vai sair agora. Eu mando-vos o livrinho, não tem problema nenhum, que eu não tenho direitos de autor, nem quero ter. Ninguém é autor. Nós plagiamos uns aos outros. Eu tenho o privilégio de trabalhar no chão de escola com muita gente como vós, que aceitou o meu convite. Eu aprendo com eles e apenas ponho por escrito aquilo que eu aprendo. Não sou eu o autor é toda a gente. Então, há 3 dimensões curriculares que vão constar desse livrinho, que vai dar uma confusão monumental. Vides ver, porque põe em causa todo o resto. Então vamos lá. Doutrina. Agora vou doutrinar. Escolas são... Ouvi pouco, vamos lá outra vez. Escolas são... 8 vezes 8. As pessoas são os seus
Valores. Eu sei dar aula. São os seus valores. Ok. Então vamos lá. Nós praticamos a tripla dimensão curricular. Se me perguntares quem são os autores da teoria, eu digo, eu sou da praxeologia, eu sou da prática com teoria. Não há prática sem teoria. A teoria, Stenhouse, Maturana, Morin, Papert, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire e por aí vai. Ok? Está fundamentado. Primeira dimensão curricular, a dimensão da subjetividade. Cada um de nós é diferente do outro, não há ninguém aqui igual ao outro. Cada um tem o seu potencial, o seu ritmo, o seu estilo de inteligência predominante, cada um tem a sua lateralidade predominante, cada um tem o seu talento, a sua vocação. Então temos que responder a isso. Numa aula não é possível, se não expliquei-me. Aqui eu não é possível, estou a falar contigo, mas ninguém. É um para um. Então, o currículo de subjetividade. Vou dar um exemplo. Uma menina de 9 anos chega. Os exemplos que eu dou não são da Ponte. A Ponte é um fóssil, tem 42 anos, não serve para nada, está lá, acabou. Eu falo do Brasil. Onde eu estou há mais tempo. Eu ouço sempre que desde 2007, não, desde 2001, mas não importa. Por 1000 anos que eu viva, eu nunca vou aprender o Brasil, é muito difícil. Mas pronto, eu tento. Uma menina chega e eu pergunto-lhe, o que é que tu queres saber? Ficou calada. Como ela não quer saber nada, eu passo ao segundo pilar da educação da Unesco. O que é que tu queres fazer? Nada. Você não é meu pai, não me pode obrigar, eu quero é ir embora. Como ela não queria saber nem fazer, passei ao terceiro pilar da educação. O que é que tu queres ser? Não é? Aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Os 4 pilares do relatório Delors da Unesco. Aí ela olhou para mim e disse, o que eu quero ser? Sim. Eu perguntei-lhe o que tu queres ser. Não perguntei o que queres ser quando fores grande. Perguntar isso a uma criança é um insulto. Ela não vem a ser. O que é que ela quer ser naquele momento? E ela disse-me, eu quero ser rapper, artista de rap. E eu perguntei, eu posso ajudar-te a ser rapper? Quando eu lhe perguntei isto, ela olhou para mim com um ar muito estranho, como se eu fosse um extraterrestre, ou assim, e disse, o tio é mesmo professor? Eu disse, eu sou, e quer me ajudar a ser rapper? Lógico. Também é para isso que o professor existe, uma das competências do professor. Então com ela fizemos um primeiro projeto do desenvolvimento do currículo da subjetividade. Era o que ela queria ser e tinha direito a ser. Fizemos um roteiro de estudo com 2 perguntas. Onde começou o rap e quem és tu? Ela é negra. Ela tinha vergonha do cabelo e do nariz. Hoje diz que tem orgulho do cabelo e do nariz. E hoje, passados 3 anos, ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos, cantando ao lado da Carol Conká. E hoje canta ao lado do Emicida e do Criolo e dos maiores rappers que o Brasil tem. Foi ao Fora de Horas e vai ter um programa da TV Futura. MC Sofia. Podem ir à internet. Eu estou a falar de gente, estou a falar de pessoas. Escolas são pessoas. E podia dar-vos muitos outros exemplos, mas basta este, para passar ao segundo nível. Currículo da comunidade, segunda dimensão. Chega um jovem, professor, hoje, lá na nossa comunidade, não houve água, nem pude tomar banho. Eu perguntei, e então? Ele deu um sorriso, amanhã vamos ter água. Eu disse, como é que tu sabes? É que nós vamos a São Paulo e vamos queimar 2 ou 3 ônibus. Amanhã eles vão pôr água na comunidade. Aí eu perguntei, quantos ônibus vais precisar de queimar para ter água? E ele, não brinque comigo, professor, o que é que quer dizer com isso? Ele tinha 15 anos. Eu disse, porquê é que tu não poupas, por exemplo, recolha de água de chuva? Quando não houver água da companhia, tens água da chuva. Pau! Projeto de comunidade.
Não foi só esse projeto, foi o projeto de reeducação alimentar. Eles não comiam vegetal, agora têm hortas comunitárias, hortas mandala. Foi a recuperação de um córrego que estava poluído, que só tinha porcaria, e quando chovia o esgoto entrava dentro dos barracos palafitas. Fizemos montes de coisas a partir dali. Ele hoje, esse jovem, estudou matemática, ciências, hidráulica, hoje fabrica cisternas para a recolha de água de chuva, está rico com material de catador, desenvolveu a comunidade sustentavelmente. Terceira dimensão curricular, podia dar-vos mais exemplos destes, eu só estou a dar um de cada. Terceira dimensão curricular, a dimensão do currículo de consciência planetária ou universal. O Brasil tem os mesmos problemas que tem a China, ou o Japão, ou os Estados Unidos, ou a África. A camada do ozono rompida, o aquecimento global está aí, as guerras por falta de água está aí, está aí tudo. Então temos problemas para resolver. E um dia, está o exemplo, a menina chegou e disse, com 9 anos, professor, eu vi numa revista que nós somos 7 bilhões na Terra e o planeta Terra só tem capacidade para metade. Eu vi que começou a faltar a água na África e que o petróleo começa a ser muito disputado porque é um recurso que vai acabar. Eu vi que já há interesse em procurar outros planetas onde o ser humano possa vir a viver, porque a Terra vai desaparecer em termos de vida humana. Eu disse, o que é que tu queres? Eu gostaria de saber se há possibilidade de um ser humano viver noutro planeta. Essa menina, há 3 semanas atrás, foi para Washington, a convite da NASA, levar um projeto para a vida humana sustentável noutros planetas, que um foguetão norte-americano levou para o espaço e está a ser experimentado. Eu estou a falar de excelência académica, eu estou a falar de produção de conhecimento, eu estou a falar de desenvolvimento sustentável, eu estou a falar de aprendizagem. Tripla dimensão curricular. E a avaliação, para terminar, a avaliação é formativa, contínua e sistemática. Eu estava numa salinha de uma escola, entrou uma menina, e a menina disse para uma professora que estava lá, oh fulana, não vou dizer o nome, eu acho que já sei fazer raiz quadrada. Eu acho que já sei fazer raiz quadrada. Se eu vos perguntasse, quem é que sabe fazer raiz quadrada? Levanta o braço, eu levo lá um papel, vamos lá, para fazer raiz quadrada. Quem é que sabe fazer? Ok, ninguém. Tiveram a professora de matemática, não vai, não pode. Professora de matemática não dá. Estraga-me a estatística. Uma vez eu perguntei isto num grupo onde estava o meu filho, André, que é professor de matemática, e ele levantou o braço, eu, baixa o braço. Pai, sou pai, pô. Bom, mas pronto, se houver 1 ou 2, a pergunta é, tiveram aula sobre raiz quadrada? Tiveram, muitas. Fizeram prova? Fizeram. Mostraram que sabiam. Aprenderam? Não. Numa aula nada se aprende. Nós deixamos de fazer prova exatamente por isso. Porque para além de não se aprender nada e a prova não provar nada, um Enem não prova nada, uma prova não prova nada. E é preciso que alguém diga isto. Basta. Mas nós deixamos de fazer prova por outra razão. Quando foi feita a primeira prova nacional, a prova Brasil, lá em Portugal, a Escola da Ponte, uma escola de rede pública, teve que fazer a prova também. Aí as minhas colegas disseram, olha, vais ser tu o aplicador. São malvadas, hein? Mas eu fui ler o manual do aplicador e dizia logo na entrada, depois de feita a chamada dos alunos, é preciso colocá-los a uma distância prudente uns dos outros. Distância prudente? Será 1 metro, 1,10 m, 1,5 m? O que é isso? Distância prudente. Quando eu fiz a experiência com eles, eu percebi. Aí, como eles não faziam prova, eu quis que eles percebessem o que era uma prova. E então eu fui ter com uma amiga minha, do Fundamental 2, de português, e ela deu-me uma prova do 8º ano, de língua portuguesa do 8º ano. E os alunos que iam fazer a prova estavam no 4º ano. Só que eles já tinham aprendido tudo no 9º ano. Bom,
É que quando a gente os deixa aprender, eles aprendem rápido. Aí eu fiz um xerox e distribuí. E então perguntei, alguém tem dúvidas sobre o que é uma prova? E eu, não, é isto, não é? É o que está aí, à vossa frente. É um papel, tem um texto, tem perguntas de interpretação, perguntas de gramática e uma composição escrita. E eles, é só isto? É só isso. Só que tem regras. E eu expliquei. São 50 minutos. E eles levantaram o braço e perguntaram, porquê é que são 50 minutos? Eu respondi, olha, eu não sei, já perguntei a muita gente, é 50 porque é 50 e acabou, ponto final. Só que depois eu fui ao Dr. Google e descobri porque é 50. Alguém sabe porque é 50 minutos de aula? Não. Vão ao Dr. Google, tem lá. Então, a seguir eu disse, olha, tem que começar. Mas se eu acabar de fazer a prova ao fim de 20 minutos, posso ir embora? Não. Tenho que ficar aqui? Tenho. A perder tempo? Sim. Eu estava a ficar bravo, estava-me a estragar aquilo tudo. Olha, e se eu não souber o que está aqui na prova, fico aqui 50 minutos, perde tempo, fica aí. Aí eu disse, não há mais conversa, toca de começar. E eles começaram e logo levantaram o braço. Eu disse, o que é que foi? Ó professor, venha cá ver uma besteira. O quê? Olha esta pergunta. O que foi que o cavaleiro viu ao longe? Este texto, professor, foi tirado do Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia do Melo Breiner. Como eles não têm livro didático, eles leem obras completas. E eles tinham lido a obra completa da Sofia, e de onde foi extraído aquele texto. Eu disse, então repara, o que foi que o cavaleiro viu ao longe? Eu tenho de passar para estas 5 linhas, este texto do primeiro parágrafo, o cavaleiro viu ao longe a presença da árvore da floresta. Não faço isso, é perder tempo. Eu faço uma setinha e a pessoa vai ler o primeiro parágrafo. E eu disse, não, tens que fazer essa transcrição. Expliquei o que era transcrição simples, resposta fechada, resposta aberta, escolha múltipla, mas eu estava a perder tempo. Eu disse, olha, acabou, toca de fazer. E encostei-me ali. Aí eles começaram a olhar para mim. Eu olhei para eles, eles olharam para mim. Eu perguntei, o que é que se passa? E eles, professor, o que é que você está a fazer? Parece um mono, vá trabalhar, vá lá, vá ajudar os meninos. Quando a gente acabar de fazer, a gente leva, diga lá para onde é que vai. Eu não vou para lado nenhum, eu fico aqui. A fazer o quê, professor? Vai embora, vá trabalhar, a gente leva-lhe as provas. Não, tem que ficar aqui. Mas porquê? Porque no dia da prova o professor fica na sala. A fazer o quê? Eu não queria dizer, mas tive que dizer. Olha, fica na sala para os meninos não irem colar. E um deles levantou o braço. O que é que você disse, professor? Eu disse colar. E diz outro, o que é isso de colar? O que é isso de colar? Eu senti vergonha. Eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Sou responsável por aquele professor que fica na sala de aula quando aplica a prova, porque o não verbal fala mais alto que o verbal. E ele pensa que todos são potencialmente desonestos. Se puderem colar, vão colar. Ele está a transmitir valores mesmo estando calado. Está a transmitir valores da deslealdade, da mentira, da falsidade, do jeitinho brasileiro. Está a deseducar. Aplicar a prova é deseducar. Para além de que não ensina nada, nem aprova nada. Então nós deixámos fazer a prova. Mas essa menina disse, eu acho que já sei fazer raiz quadrada. E a tutora disse, por que foste estudar raiz quadrada? Porquê? E quando faz esta pergunta, a tutora pega no seu iPhone e liga na câmara em vídeo e começa a gravar toda a conversa com a aluna. Está ali a gravar. E a aluna disse, olha, lá na comunidade nós estamos a fazer um parque para jogos, uma quadra, e nós já fizemos as marcações para o handball e o futebol de salão. É só saber o que é um segmento de reta, um ângulo reto, um semicírculo. Eles tinham aprendido tudo isso. Está na grade curricular, para aprender a fazer as marcações na quadra de jogos. Só que agora, para fazer a marcação para o basquetebol, nós tivemos que fazer uma circunferência, fazer o que é o diâmetro, o que é o raio, a área do círculo, e descobrimos que há uma coisa chamada raiz quadrada que nós devemos aprender. A professora disse, e por que é que foste estudar raiz quadrada e como foi? E a criança começa a explicar. Olha, no primeiro dia, a minha equipe reuniu-se, eu fiz o meu planejamento diário. São eles que fazem o planejamento. Cada um faz o seu.
Cada aluno faz o seu planejamento com o professor. Faz. E então eu perguntei ao professor Nelson se poderia atender-me no dia seguinte para conversarmos sobre raiz quadrada. Professor Nelson, professor de matemática. Ele disse que podia estar comigo às 10 horas. Eu pus no meu planejamento: amanhã estarei com o professor Nelson na área da matemática às 10 horas. Estive com ele e ele levou-me para estudar no site da Fundação Lehman e mais um livro que ele me recomendou. No dia seguinte eu fiz o meu planejamento e fui estudar no site da internet, fui ler o livro e depois fui ter com o professor de novo. Enfim, fez vários planejamentos. E a professora, a tutora, perguntou: e tu achas mesmo que sabes fazer? E ela disse: eu acho que sim, mas se a professora me passar uma raiz quadrada, eu vou ver se sei ou não. A professora pegou num papel e escreveu uma raiz quadrada de 6 dígitos. Por exemplo, 390.428. A criança pegou no papel e tudo a ser gravado, tudo a gravar em vídeo. Mostrou. A professora viu, está certo. Mostrou para o vídeo e perguntou: e agora? E ela disse: agora que eu já sei fazer raiz quadrada, eu vou voltar para a comunidade, vou para o parque, vou para a quadra, ajudar a fazer as marcações de basquetebol. O que foi que aconteceu? Ela parte de uma necessidade da comunidade, vai fazer pesquisa, vai trabalhar com o professor de matemática, vai trabalhar com a equipe, a partir da informação constrói conhecimento e pega nesse saber e põe numa ação. O que é o saber numa ação? Competência, perno. Ela aprendeu. Quando ela saiu, a professora pegou no vídeo, parou, mandou esse vídeo para o ficheiro da criança, na nuvem, na internet, com a data daquela evidência de aprendizagem. Chegou à noite, o pai e a mãe chegam do trabalho, entram na internet, abrem no ficheiro da filha, põem a senha de entrada e veem que ela aprendeu raiz quadrada naquele dia. E perguntam à filha: o que é isso de raiz quadrada? Eu acho que dei uma aula disso lá no Fundamental 2, mas não aprendi. E a filha vai, com os pais, fazer recordar o que é uma raiz quadrada. Isto é avaliação formativa, contínua, sistemática. Aplicar a prova é perder tempo e, pior do que isso, deseducar. Então, o que faz um professor? Tanta coisa.